Fé. Este é o tema que nós propusemos em nossos corações de falarmos todas as quartas-feiras aqui, em Lagoinha, São Miguel Paulista. A grande pergunta é, por que temos um dia específico para falarmos de um tema específico que seria a fé? Por que separamos um dia específico para falar de um tema específico? A resposta, creio eu, que ela seja simples. A resposta é porque a fé é um elemento de existência, o elemento da nossa existência. Trazendo a palavra elemento, o termo elemento para o ramo acadêmico e científico, a palavra elemento significa aquilo que é necessário para a existência de algo ou de alguém. Se fôssemos falar então do nosso biológico, o que é necessário, o que é elemento para que possamos continuar existindo, seria o ar, oxigênio, e água. Sem ar e sem água, não tem como ter vida. Em outras palavras, a fé é o elemento para a vida espiritual, ou seja, é necessária para a vida espiritual, tanto quanto a água e o oxigênio são elementos ou necessários para a vida biológica. Só que eu vou ser ousado nas minhas colocações. A fé não é apenas um elemento para a existência da vida espiritual, mas para a existência da vida. A vida como um todo. Pois quando eu falo de vida, refiro-me ao universo do ser humano. E quando eu falo do universo do ser humano, acredito eu e você que precisamos de ter fé para viver o nosso lado emocional. Acredito que precisamos ter fé para lidar com os nossos sentimentos. Ou você consegue explicar o que você sente em relação a sentimentos todos os dias? Você consegue entender a si mesmo? Em relação aos teus sentimentos? Por que é que tem dia que você está triste? O marido está de boa. Filho, uma bênção. O patrão nem se fala. E por que é que você está triste? Então, para poder administrar os sentimentos, acredito eu que precisamos de fé. Outro lado, ou outra ramificação do que chamamos de vida, seria a vida social. E para se viver em sociedade também precisamos de fé. Porque as notícias que você e eu ouvimos, as coisas que você e eu vemos, as coisas que nós presenciamos, dá vontade de correr. Dá vontade de fugir. Dá vontade de abandonar o barco. Dá vontade de sair do Brasil. Então, para se viver em sociedade, precisamos de fé. Vamos falar da ramificação do universo que compõe a humanidade chamada família. E diga para mim se não é um desafio viver em família. Logo acredito eu que é necessário para não deserdar uns, divorciar de outros. Eu acredito que é necessário ter fé para se viver em família. Então perceba, quando eu falo de fé, a fé é um elemento para a vida espiritual, mas não só para a vida espiritual, ela é necessária em todas as áreas da vida. Logo, todas as áreas da vida requerem fé. Se você vai viver e quer viver melhor, se você vai andar e você tem esse desafio chamado vida, é necessário você então ter fé. Então sabemos um primeiro motivo, por que tenho que ter fé para viver a vida? Naquilo que diz respeito a ela como completo.
Mas eu faço de novo a mesma pergunta. Por que é que nós temos que ter fé? E acredito que para responder agora a segunda vez, eu teria que encontrar essa resposta na própria Bíblia, em Hebreus capítulo 11, verso de número 6, que nós já fizemos menção. Eu encontro mais uma resposta pela qual precisamos de ter fé. E o escritor de Hebreus, no verso de número 6, ele diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Segundo motivo pela qual precisamos ter fé, porque a fé, ela é o elemento que arranca o sorriso do rosto de Deus. Eu não sei você, mas esse versículo 6 de Hebreus 11, para mim, Rodrigo, ele é inusitado. O que seria inusitado? Inusitado é aquilo que não é corriqueiro. Vou te dar um exemplo. Levar o café na cama para você. É inusitado. Acontece sempre. Você acha tão estranho que você pergunta, que você fala, não tenho dinheiro. De tão estranho que você não está acostumado, você diz, não tem dinheiro, ou o que você quer? Porque o café nunca é de graça, o almoço nunca é de graça. Então, o que é inusitado? O inusitado é aquilo que não é trivial. O inusitado é aquilo que não é rotineiro. O inusitado é aquilo que não acontece sempre. Isso é inusitado. E quando eu olho para o verso 6 de Hebreus 11, para mim esse versículo ele é inusitado. Por quê? Quando eu olho para a Bíblia como um todo, ela me apresenta um Deus pleno. Um Deus que não tem carências. Um Deus que não tem debilidades. Deus, ele é pleno. Deus não tem fraquezas. Deus não tem necessidade de ser amado. Deus não tem necessidade de ser adorado. Deus não precisa do meu glória. Deus não precisa do meu aleluia. E muito menos do meu xarabacanta. Deus não precisa de nada disso, porque Deus é pleno em si mesmo. Ele não tem carências, ele não é débil como eu, ele não é fraco como eu, ele não é dependente de algo como eu. Ele não é, ele é a fonte inesgotável. Ele encontra o louvor e a adoração em si mesmo. Pois o Pai glorifica o Filho, que glorifica o Espírito, que glorifica o Filho, que glorifica o Pai. Ele não precisa de nada. E aí então vem Hebreus, o escritor que não temos tanta certeza de quem é. E diz que sem fé é impossível agradar-lhe. Em outras palavras, a fé é o elemento que arranca um sorriso do Deus magnânimo, do Deus pleno. A fé tem a capacidade de tirar um sorriso do rosto do Deus pleno. Isso, os irmãos, não precisam se preocupar lá atrás não. Pode olhar aqui para frente, irmão. Se olha aqui para frente, pode deixar lá atrás, que nós temos diáconos para isso. Fica tranquilo, tá? Agora o que acontece? Quando olhamos para esse Deus, eu me recordo, por exemplo, daquela passagem que Mateus fala no capítulo de número 8, a partir do verso de número 5 até o verso de número 13, quando ali Mateus escreve o centurião de Cafarnaum. Jesus está em um dia corriqueiro do seu ministério.
Jesus talvez, quem sabe, estava pregando, quem sabe aconselhando. De repente a atenção do público não está mais voltada em Jesus, mas um homem estava se aproximando, um soldado romano, um centurião romano, e agora a atenção de todos volta-se para esse centurião. Quem sabe aquele público ficou pensando assim: e agora? É BO? Vamos ter que fugir? Vamos ficar esperto. Se tinha um pai com filho, já pegou na mão do filho, porque tem um soldado romano aqui. Mas aquele soldado percebe talvez a agitação, os murmúrios. Ele quebra o gelo e ele fala com Jesus: Senhor, eu tenho um criado que eu amo muito, e eu gostaria que o Senhor curasse ele. Jesus se levanta, e Jesus de pronto vai curar aquele servo. E é mesmo sendo romano, Jesus resolve atendê-lo. Só que enquanto Jesus está levantando e está indo, o centurião manda ele parar e fala: Senhor, peraí, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Então faz o seguinte, porque o Senhor também tem autoridade como eu. Eu peço para um vir, ele vem, para o outro vai, ele vai. Então manda apenas uma palavra, e o meu servo vai ser curado. Aí eu fico pensando, neste momento, enquanto o centurião está falando, ele para. De repente, ali todo mundo fica na expectativa para esperar a resposta do rabi, do mestre Jesus. E eu tento imaginar a reação de Jesus, o Deus magnânimo, ouvindo um romano, ouvindo um centurião romano. E aí, quem sabe, depois que ele ouviu o discurso do centurião, Jesus dá um sorriso. Aí Jesus fala em Mateus 8:10, algo estupendo. Primeiro Mateus escreve assim, Jesus maravilhou-se. Então eu acho que Jesus ali sorriu, deu aquele sorrisinho, e continuou depois a sua fala sorrindo. Aí Jesus diz assim: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel, o meu povo, o crente que eu tirei da terra do Egito, que eu lavei dos pecados, nem mesmo este eu encontrei tanta fé. A fé tem o poder de fazer um Deus pleno, que não tem carência, sorrir. O centurião, ele reconheceu a autoridade do Cristo. E ao reconhecer a autoridade do Cristo, ele se dispõe a ter uma atitude de fé. E a sua atitude de fé, porque ele reconheceu a autoridade do Cristo, arranca um sorriso dos lábios de Jesus. Isso é fé. A fé tem o poder de satisfazer Deus. A fé tem o poder de trazer contentamento em Deus. A fé tem o poder, falando em linguagens humanas, antropomórficas, a fé tem o poder de fazer o dia de Deus ficar melhor, porque Ele sorri. Entretanto, o contrário também é verdadeiro. A incredulidade provoca reações, como a fé provoca a reação. A fé provoca a reação do sorriso, do maravilhamento, de Deus ficar satisfeito, contente. Mas a incredulidade também provoca uma reação. E eu não quero me deter aqui, por exemplo, ao exemplo ou ao relacionamento de Deus Pai com o povo de Israel, onde Deus Pai se relacionou com a incredulidade daquele povo, e ali nós temos algumas reações de Deus Pai. Mas existe um exemplo que representa a consequência da incredulidade. Está ainda em Mateus, capítulo de número 13, verso de número 57, verso de número 58, que é a frustração. E aqui eu volto a ser ousado nas minhas colocações e digo que Deus, nosso Deus, Ele é um Deus que se frustra. Ele é um Deus que se decepciona. Porque o texto de Mateus diz assim:
e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, não fez ali muitos sinais. Por causa do quê? Por causa da incredulidade deles. Jesus se levanta e vai embora. Onde Jesus está? Na sua terra. Jesus está lá na terra que ele cresceu. Todo mundo naquela sociedade conhecia Jesus. E eu fico tentando imaginar agora esse Cristo que é famosinho, está nas redes sociais. Agora o povo dele lá ouviu falar dele. E aí quem sabe Jesus criou aquela expectativa. Nossa, o povo lá, a minha terra onde eu cresci, eles devem ter maior orgulho de mim. Tipo assim, ó, saiu da nossa quebrada. Saiu daqui do nosso bairro. Esse Jesus que todo mundo está falando, ó, cresceu aqui. Eu joguei futebol para ele. Eu lembro que quando ele fez o gol de cabeça, fui eu que cruzei. Eu era amigo dele. E Jesus cria aquela expectativa de ir na sua terra. Mas quando chega lá, o povo diz: não é esse aí o filho da Maria, filho de José, o carpinteiro, o Zé carpinteiro da esquina? Não, irmãs dele não estão aí no nosso meio, os irmãos dele não estão aí jogando bolinha de gude conosco, pinando pipa, etc. Com que autoridade? Quem é que deu autoridade para esse moleque falar esses negócios para a gente? Aí murcha. Igual quando a mulher compra uma roupa nova, um brinco, sabe? O brinco dela é de brilhante, negocinho aqui. Ela quer que o marido entenda que aquilo ali é novo. E aí quando o marido não percebe aquele brinquinho aqui minúsculo aqui, ela se decepciona, um balde de água fria. Ou quando ela esperava ali um elogio na comida que fez e não recebe, um balde de água fria. Aí Jesus então se decepciona, se frustra, vai embora. E eu fico tentando imaginar no caminho, um discípulo parando perto de Jesus, que percebeu ele cabisbaixo, andando. Falou: e aí, Senhor, não deu para fazer nada lá, né? Não deu não. Não deu mesmo, né? Chato. O senhor estava numa expectativa para fazer lá, né? Os sinais, os milagres, ensinar, mas não deu certo. Não deu. O senhor queria fazer? Claro que eu queria. É meu povo, é minha terra. Eu cresci aí, claro que eu queria fazer alguma coisa com eles. Mas por que mesmo não deu para fazer? Porque eles não quiseram, eles eram incrédulos. Mas e aí, me diz uma coisa. Colocou a mão no nome de Jesus. Você está triste? Jesus falou: claro que eu estou triste. O senhor se decepcionou, está frustrado? Estou. Então vem aqui, Jesus, eu te dar um abraço. Do mesmo jeito que a fé arranca o sorriso de Deus, a incredulidade decepciona Deus. É por isso que o escritor de Hebreus escreve o capítulo de número 11, porque ele fala sobre fé. Ele fala da importância da fé, porque a fé agrada a Deus, traz contentamento, traz satisfação ao rosto de Deus. Agora, do que fala? Além de falar da fé, o que o escritor de Hebreus fala acerca da fé? E no verso de número 1, o escritor de Hebreus, ele nos dá possíveis definições acerca da fé. Então a pergunta é: o que é fé? Hebreus 11, 1. É o firme fundamento e a convicção. O que é fé? Firme fundamento e a convicção. Firme fundamento do que se espera, convicção do que não se vê. Firme fundamento do que se espera. É como você que comprou algo pela internet e você está esperando chegar. Ainda não chegou, mas vai chegar. O que é fundamento? É a base, é a solidificação, é aquilo para onde algo está sendo criado, estruturado, levantado. Isso é fundamento. E o que é convicção? É a certeza, é a crença
plena, como Josué, por exemplo. A terra é muito boa, tem gigantes sim, só que Deus falou que é nossa e ponto final. É a crença sem titubear, sem balançar, sem receio. Fundamento é a base, convicção é a certeza e a crença plena. Entretanto, não é somente isso que Hebreus 11 fala. Hebreus 11 ainda fala sobre exemplos de fé. Quando olhamos para o capítulo, ele vai discorrendo, a narrativa vai trazendo exemplos, e ela cita nomes. Em alguns versículos nós vamos encontrar nomes de pessoas que tornaram-se exemplos de fé. Que versículos? Versículo de número 4, versículo de número 5, versículo de número 7, versículo de número 8, versículo de número 20, versículo de número 21, versículo de número 22, falam de exemplos da fé. O verso de número 4 fala de Abel, o verso 5 de Enoque, o verso 7 de Noé, o verso 8 de Abraão, o verso 20 de Isaac, o 21 de Jacó, o 22 de José. Exemplos de fé. A grande pergunta é: o que estes homens fizeram para se tornar, ou para tornarem-se exemplos de fé? E no verso de número 4, começando por ele, por que Abel é um exemplo de fé? Resposta: porque ele ofereceu um sacrifício justo. Acompanhem comigo o verso de número 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Sacrifícios justos fala da motivação pela qual eu exerço uma função. Então a pergunta que eu faço para você é: por que que tu trabalha? Sacrifício, trabalho, sacrifício, senão o nome não era trabalho, era lazer. Porque lazer não te dá sacrifício, trabalho dá sacrifício. Então, qual é a motivação pela qual você trabalha no reino de Deus? O que é que faz você cantar, tocar, pregar, ficar na porta, atender, aconselhar? Qual é a motivação? Ô pastor, eu toco porque o som era da hora. Eu toco porque tem as menininhas lá, minhas menininhas. Eu toco porque, mano, tocou na Lagoinha, a porta se abre, né? Ah, eu prego lá porque, pregou na Lagoinha, pronto, é pastor da Lagoinha, da Igreja Preta. Qual a motivação do serviço? O que vem primeiro, teu nome ou teu título? Quando eu pergunto o teu nome, você fala o título primeiro ou o teu nome? Se tu falar o teu título, eu já vou entender a tua motivação. Eu estou perguntando o nome, não o ofício. Qual é a motivação? Sacrifício justo fala de um sacrifício puro, sem segundas intenções. Isso é sacrifício justo. E por isso Abel tornou-se um exemplo de fé. Por que Enoque é um exemplo de fé? Porque agradou a Deus. Verso de número 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. E olha, o mundo de Enoque é um mundo pré-diluviano,
Um mundo encharcado em corrupção, em violência, em maledicência, em facção e toda sorte derivada e sinônimo de mal. Era o mundo de Enoque. O mundo de Enoque era um mundo sem Bíblia. O mundo de Enoque era um mundo sem escritos. O mundo de Enoque é um mundo sem patriarca. Era um mundo sem Israel. Era um mundo sem Davi. Um mundo sem Moisés. Um mundo sem os profetas. Um mundo sem os salmistas. Um mundo sem ninguém para escrever alguma coisa e falar assim, ó, Deus é assim. O mundo de Enoque era um mundo que quase nada, ou nada, se sabia de Deus. No entanto, este mesmo Enoque arrancou um sorriso do rosto de Deus, porque teve fé e guardou a fé no mundo corrupto. Por que Noé é um exemplo de fé? Porque era temente a Deus. Verso 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça que é segundo a fé. Temeu. O temor, ele fala de um profundo respeito e de uma profunda obediência. O temor de Noé fez dele um exemplo. Por que Abraão é um exemplo de fé? Porque Abraão era obediente. Verso de número 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Obedecer é se subjugar à vontade de outro, porque você reconhece a autoridade deste outro. Mesmo você tendo também personalidade, mas você abdica da tua para se subjugar à do outro. Isso é obediência. E é isso que muitos filhos e adolescentes não têm em relação aos pais em nossos dias hoje. A obediência é mais ou menos assim. Rodrigo, sai da tua garagem e vai para um salão que eu te mostrarei. E aí então eu olho para Deus e digo assim: Deus, por que eu vou sair da minha garagem para ir para um lugar que nem sei onde é, sem pessoas para arcar com as finanças, sendo que aqui na garagem eu estou cômodo, eu não preciso me preocupar com elas, com legacy, com hotks, com líderes, com pastores, com conta, com aluguel. Eu estou na minha zona de conforto, Deus, na garagem. Eu estou bem. Eu não preciso comprar um som, que é o preço de uma casa. Eu não preciso alugar um lugar para os kids, fazer cantina para tentar movimentar o caixa. Aqui é minha zona de conforto. Rodrigo, sai da tua garagem e vai para um salão que eu te mostrarei. E porque eu reconheço a autoridade deste, hoje estamos aqui. Hoje estamos aqui. Obediência é sair da zona de conforto, do comodismo, mesmo tendo personalidades, vontades e desejos, subjugar tudo isso à autoridade de outra pessoa que eu reconheço com autoridade. Isso é obediência. Por que Isaac é um exemplo de fé? Porque ele declarou bênçãos para o futuro, verso de número 20. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante das coisas futuras. Em outras palavras, o marido chegou perturbado. Esquenta a cabeça não. Em nome de Jesus, amanhã, futuro. Amanhã, o teu dia vai ser melhor. A nossa empresa não está vendendo nada, não há cliente, não se preocupe. Quem peleja por nós é Deus. Nesta peleja não teremos que pelejar. Parai, estai de pé e vede o livramento de Deus. Deus vai enviar clientes para nós. Esta porta foi aberta por Deus. Não se preocupe, semana que vem vai ser melhor.
O que foi que falaram para você, meu filho, que você não pode nada? Em nome de Jesus você será um homem honrado, influente. As pessoas virão até você no nome de Jesus. Isaac abençoou o futuro de Jacó e Esaú. Abençoe o futuro da tua prole, da tua família, do teu negócio. Abençoe porque a tua palavra tem poder. Por que José é um exemplo de fé? Jacó. Porque ele adorou, verso de número 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos, dos filhos de José, e adorou, encostado à ponta do seu bordão. Adoração é a reverência. Se reverenciar, se prostrar, não tem regra. Não fica indo nesta ondinha. Agora levanta a tua mão para adorar a Deus. E agora, irmão, inclina a tua cabeça. E agora coloca a mão no teu coração. E agora coloca a mão na tua cabeça. Agora coloca a mão no joelho. Agora dá 3 pulinhos. A adoração é particular. O lugar de adoração é quando você encontra os pés de Jesus na cruz. É o lugar mais alto que um ser humano pode chegar. E como é que eu posso me render e me prostrar? Você pode chorar, depende. Você pode pular, depende. Você pode até cair, depende. Pode colocar o rosto no chão, depende. Como você pode ficar em pé, depende. Como você pode levantar a mão. Qual é o teu jeito de se render? Na adoração, o importante não é o corpo estar prostrado, é o espírito estar derramado. Esta é a verdadeira oração que toca o coração de Deus. Por que José é um exemplo de fé? Porque ele lembrou da promessa e deu ordens explícitas para que quando a promessa fosse cumprida, ele também saísse com o povo. Verso de número 22. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Passando pela vida que passou, José lembrou da promessa de Deus. Melhor, irmãos, José era a prova viva de que Deus cumpre o que fala. Por isso ele lembrou o povo, vai chegar o dia. E quando esse dia chegar, não se esquece de mim não. Leva os meus ossos, eu quero sair com o nosso povo. Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. O louvor pode subir? Olhando para Hebreus 11, eu fico perguntando algumas coisas. E a primeira pergunta que me veio à mente é a seguinte: irmão, no capítulo da tua vida, como alguém escreveria acerca de você em relação à fé? Suponhamos que a tua vida está sendo escrita, que de fato está. Alguém está escrevendo, fazendo uma leitura de você. E eu fiquei imaginando se alguém fosse escrever do Rodrigo. Quando o Rodrigo não estiver em Lagoinha, São Miguel, quando o Rodrigo não estiver nessa terra. E eu fiquei pensando em alguém escrever acerca do Rodrigo como o escritor de Hebreus, no capítulo de número 11. E eu fiquei pensando no início do versículo. E era assim: pela fé, Rodrigo Ferreira, reticências. No capítulo da tua vida, o que está sendo escrito acerca da fé? Como a tua vida reflete a fé? O que a tua vida fala sobre fé? Você pode ser um exemplo de fé? As pessoas podem usar você como fé, como referência de fé. Então eu oro. Eu oro para que você e eu sigamos esses exemplos que nós acabamos de aprender um pouquinho. Oro para que você e eu possamos viver e sermos exemplos de fé, para que, se vivendo em fé, possamos arrancar um sorriso do rosto de Deus.
Deus os abençoe. Aleluia.